Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, estamos iniciando nesta quarta-feira, dia 13 de maio, mais uma edição do Jornal em Foque, que traz como convidados o chefe do Departamento de Zoonose de São Vicente, Fábio Lopes, e o colega jornalista do Santa Portal, Juan Real. Mas antes, vamos conferir as principais notícias com a jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Comissão do Senado aprova indicado ao Supremo Tribunal Federal após sabatina. O Estado de São Paulo, Comissão do Senado aprova faquinha após 11 horas de sabatina. Em A Tribuna, sem verba, Estado interrompe obras viárias. No BocNews, saúde vai ficar pior do que está, diz secretário do Estado. Santa Portal, Cubatão divulga número de casos de dengue na cidade, 85 confirmados. Jean Santos e região, menino atingido por óleo durante briga passa bem, diz pai. E no portal da UOL, Caixa Econômica cria fila de espera para a compra da casa própria. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. E hoje, 13 de maio, comemora-se o Dia da Abolição da Escravatura com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. No entanto, a data que é costumeiramente lembrada nas escolas não representa necessariamente a verdadeira abolição que a raça negra desejava. Afinal, passados mais de 125 anos, ainda existem discrepâncias abissais entre os brancos e negros brasileiros. Alguns tópicos refletem bem essa realidade. As mulheres negras, por exemplo, são as que mais se sentem inseguras, inclusive dentro de casa, conforme pesquisas, com temor da violência urbana. O Brasil só teve um presidente negro e há mais de um século, que foi Nilo Peçanha. Os negros são maioria no Bolsa Família. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal só teve 3 ministros negros. Mulheres negras são as mais atingidas pelo desemprego. Entre as brancas, o índice é de 9,2%, enquanto entre as negras supera os 12%. A taxa de analfabetismo é 2 vezes maior entre os negros que os brancos. E a renda dos negros chega a 40% a menos do que entre os brancos. Esses exemplos, portanto, refletem que, apesar da comemoração da data, ainda há muito a ser feito para diminuir o abismo social existente no Brasil entre brancos e negros. Mas voltamos agora com a Cris Chalub, que ela vai dar detalhes sobre a previsão do tempo e estradas, não é isso, Cris? Isso mesmo. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 17 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@infoque.com.br e assista esta edição a qualquer momento pela BocNews TV. Fernando. Obrigado, Cris. Então voltamos logo mais com os nossos convidados na edição de hoje do Jornal em Foque. Até mais. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Olá, 8 horas 13 minutos, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 13 de maio, trazendo como convidados o responsável pelo controle de dengue e zoonoses de São Vicente, o biólogo e professor universitário Fábio Lopes, e o colega jornalista, editor do Santa Portal, Juan Real. Bem, bom dia a todos, bom dia professor também. A gente gostaria de saber, o cenário da dengue, efetivamente, a gente sabe que todo ano os casos de dengue, infelizmente, existe um período assim de certo silêncio e aí acaba caindo no esquecimento muitas vezes. Já era previsível a gente ter este ano a ocorrência de mais casos, uma explosão de casos nesse sentido? Já havia um planejamento nesse aspecto? Então, a gente sabe mais ou menos como é o comportamento da epidemia. 2 anos de números baixos e um próximo ano de números mais altos. Esse ano, para nós, ainda está confortável. Né? Alguns municípios menores, aqui da região, exemplo de Mongaguá, por exemplo, tiveram números explosivos. Por quê? A cada ano, a gente precisa saber qual é o vírus que está circulando. Nesse momento, circula na Baixada Santista e no estado de São Paulo, 92% é o vírus tipo 1, que é o vírus que já atingiu a maioria das pessoas. Ou seja, aqueles que já tiveram o vírus tipo 1, eles têm o que se chama de imunidade homóloga duradoura. Eles não vão ter mais essa doença. Então isso nos dá uma falsa impressão de que a situação está controlada. Ano após ano, quando a gente tem números baixos, a gente mede também os mosquitos, 3 vezes ao ano. E os números de mosquitos são alarmantes. Para se ter uma ideia, quando a gente chega ao índice 1 de mosquitos, quer dizer que a gente tem mosquito suficiente para haver transmissão da doença. Até o índice 4 é possível de ter epidemia. Nosso índice, por exemplo, em janeiro medido deu 5,3. Ou seja, nós temos muito mosquito. Se nós não temos tantos casos, é porque o vírus que está circulando, ele já conferiu imunidade à maioria da população. Então a população faz o quê? Relaxa. Porque hoje, nós entramos em epidemia ontem em São Vicente, 351 casos. Nós temos mais do que isso, com certeza. Porque existe uma subnotificação que é natural em todos os sistemas de saúde. Né? De pessoas que não vão ao médico, né? Que se automedicam, de pessoas que vão e não são notificadas. Ou seja, isso aí são casos confirmados. Fora uma lista enorme de suspeitos que a gente tem com o sangue a confirmar. Agora, a partir de ontem, não se faz mais o exame. Não precisa, vai pelo critério clínico-epidemiológico. Se o médico perceber que existem febre associada a qualquer um dos outros 2 sintomas, já é dado como dengue. O exame, para saber se é dengue ou não, ele não tem importância pro paciente. Ele tem uma importância estatística. O que é importante, eu não sou médico, né? Mas a gente acompanha isso, eu faço isso há muito tempo, há 20 anos. O que é importante é o hemograma, é o indivíduo ser monitorado através do hemograma para ver alguns espectros biológicos mensuráveis no sangue e saber se esse indivíduo vai ter a dengue clássica, se ele vai ter a febre hemorrágica da dengue ou se ele vai ter a DCC, que é a dengue com complicação. E nós vivemos um momento em que as pessoas têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatias. E muitas vezes isso, com o quadro de dengue, se agrava. E somente o médico é o único profissional que consegue avaliar e triar aquele que tem que ser acompanhado e aquele que pode voltar para casa e fazer o tratamento normal, descansar, se hidratar, né, tomar o antitérmico e assim por diante. Então, a gente sabe, a gente prevê que o ano que vem, para São Vicente, vai ser um ano difícil. Se a gente não fizer um bom trabalho esse ano, o ano que vem vai ser um ano difícil. Porque a perspectiva, por exemplo, hoje o senhor comentou que 92% dos casos são tipo 1. Tipo 1. Então, todo mundo, enfim, vai ser um dia picado pelo mosquito da dengue e poderá contrair, pela tendência que se acontece. A tendência para o próximo ano já há uma outra expectativa de um outro tipo de mosquito? Não, o mosquito é o mesmo. O vírus provavelmente vai ser um outro. A gente entrou o vírus tipo 4 por último. Para se ter uma ideia, a gente tem transmissão no estado de São Paulo do 1, do 2, do 3 e do 4. Isso é muito grave. Quer dizer que está circulando.
a cada ano que passa, uma massa de suscetíveis, de pessoas que não tiveram o tipo 1, se forma. Gente que veio de fora, gente que ainda não teve, crianças que nasceram. Então isso faz com que daqui a alguns anos o tipo 1 volte a ser explosivo. O que a gente percebe é que a gente tem um ano de grandes números de epidemia, 2 anos de números baixos. Um ano de epidemia e o próximo ano seria, pela nossa previsão, o ano de números altos. Lembrando que a gente só vai saber qual é o risco se medir um mosquito. Quando a gente avalia o risco pelo número de casos, a gente está avaliando errado, porque o número de casos é a consequência da infestação. Se a gente não diminuir sensivelmente a infestação, a gente vai ter números grandes no ano que vem. E com grande probabilidade de casos graves. Porque o que acontece? Existem 3 teorias pela Organização Mundial de Saúde do que é a dengue hemorrágica, de que maneira a dengue hemorrágica acontece. A primeira é que ela é individual. Eu posso ter a dengue hemorrágica a primeira vez que eu contraí o vírus. A segunda é que é um vírus específico, desconfia-se da cepa tipo 2, né, que é mais virulenta. E o terceiro, que é o mais aceito, que eu também concordo, é que a gente, quando contrai dengue uma segunda, terceira ou quarta vez, existe uma reação adversa entre os anticorpos formados daquele primeiro vírus e esse novo antígeno. Essa reação adversa causa uma permeabilização dos vasos capilares. Ou seja, todos os vasos que conduzem sangue, eles ficam permeáveis. E aí a parte líquida do sangue extravasa para dentro das cavidades do corpo. A gente sangra para dentro. Então, sabendo disso, se a gente tem uma população que já foi castigada várias vezes pela dengue e a gente tem a introdução do vírus tipo 4, a gente tem uma população suscetível a ter as dengues mais graves, porque já tem anticorpos e vão ter reação adversa, tem a probabilidade de ter reação adversa com esse novo antígeno. Então, o prognóstico não é bom. A gente tem avisado, não é bom. A gente consegue entrar em poucas casas. São Vicente, 45% das casas a gente consegue entrar. O restante a gente não consegue, ou por recusa, ou por estarem fechadas. Lembrando que, mesmo nas casas que a gente entra, a gente tem acesso até, no máximo, 50% dos criadouros da casa. Porque os aéreos a gente não tem acesso. E as pessoas, em sua maioria, não verificam esses criadouros aéreos. A gente costuma perguntar para o morador, o senhor tem caixa d'água? Está tudo certo? Ele fala, não, está tudo certo. Onde é a sua caixa d'água? Aí ele... de quantos litros? Às vezes até chama o marido. Olha, nossa caixa d'água... Porque nunca subiu no forro, nunca viu. E o mosquito, havendo uma fresta pequena, ou pelo aquele próprio cano que se chama ladrão, se ele não tiver uma meia ali, ou uma tela com uma borrachinha, o mosquito entra por aquele cano, faz a postura dos ovos e sai. E mesmo que tenha, às vezes está danificada. Sim, precisa haver manutenção constante. Os ralos da casa, principalmente os externos, eles têm que receber uma colher de sal fino ou grosso 2 vezes por semana. Então eleger, tipo, segunda e quinta. Às vezes a gente vai na casa, a pessoa fala, olha, eu estou fazendo 2 vezes por semana. A senhora faz? Eu já faço segunda e terça para ficar livre. Ou seja, não tem residualidade, a pessoa precisa entender o que é isso. E eu acho que a gente, técnico, a gente subestima um pouco a população. A gente às vezes dá uma informação muito rasa para a população que faz com que eles não consigam se cuidar. Esse mosquito é um mosquito muito diferenciado. Quando ele entra numa casa, ele não faz a postura de todos os ovos de uma vez. Ele faz a postura de 80 a 120 ovos na primeira e depois ele distribui em posturas menores em lugares mais difíceis. Ou seja, a entrada do agente na casa não garante que não há foco. Garante que os focos que são possíveis são debelados e a informação necessária para que esse morador tenha todas as atitudes até a próxima visita do agente. E isso não tem acontecido. A gente pede para que as pessoas denunciem os focos, a gente não consegue debelar todos os focos e o morador, por sua vez, também não faz isso na sua casa. Então, ainda que a gente resolvesse todos os problemas dos grandes focos, teríamos epidemia, porque os focos estão dentro da casa das pessoas. Pois é, bom dia, Fernando, bom dia, Fábio, Cris, os amigos Santa Cecília TV. Fábio, o que de efetivo a Prefeitura, o Poder Público, ele pode fazer no combate? A gente sabe que a dengue, como você já está explicando para a gente, ela está dentro da casa das pessoas, é muito difícil o combate,
mas você também já alertou que para os próximos anos se espera uma gravidade desse problema. O que de fato o poder público pode fazer? Porque a gente vê que em São Paulo, esse ano extrapolou todos os números, aumentou em 250% em relação a outros anos. Então, de fato, está tendo, o problema está aumentando. Cada vez mais a gente vê a campanha também crescendo, seja na mídia impressa, seja na televisão, no rádio, mas os números aumentam. Então, o que de fato o poder público pode fazer, além dessa instrução casa a casa e a vistoria, para erradicar de vez esse problema ou diminuir consideravelmente, ou como você até falou, mesmo com todo esse trabalho, ainda se espera que piore, né, para os próximos anos? Eu acho que o poder público ele tem que aprender a conversar com a população, que a gente não sabe, e dividir a responsabilidade com o munícipe. Por quê? A gente garante que a gente vai nas casas sistematicamente fazer o serviço. E a gente já percebeu que essa sistemática do serviço casa a casa, que é feito, ela não garante que não há focos na casa. Então o morador ele precisa saber que ele é o responsável pelo seu domicílio e que grande parte da infestação é sustentada com criadouros dentro da casa. Então a gente não é dono da casa, a gente não consegue fazer uma intervenção dentro do domicílio pontual, né, no momento da visita. Cabe lembrar que a gente não faz só o casa a casa. Existem também outras modalidades que são feitas, como por exemplo os pontos estratégicos. O agente ele vai na casa sistematicamente num período entre 2 e 3 meses. Nos pontos estratégicos, são locais que têm muito criadouro e que geram mosquito para o bairro inteiro, que são os ferros velhos, cemitérios, borracharias, a gente vai quinzenalmente e a positividade é alta. Então, uma sugestão, se esses locais tivessem um incentivo para cobrir o local com a isenção do imposto de área coberta, eles poderiam investir nisso. O problema é que a gente entra nesses locais quinzenalmente e vê pilhas maiores do que um prédio de 2 andares, que a gente não tem controle sobre essa pilha. O inseto já está muito resistente a inseticida. Mais de 50% dos insetos não morrem com o inseticida que a gente utiliza. E a gente não tem mais grupo químico para isso, que não seja tão tóxico. Então a gente utiliza o inseticida somente no momento da epidemia. E nós também temos um serviço que é o de imóveis especiais, onde a gente visita mensalmente locais que têm poucos criadouros, mas grande circulação de pessoas. Ou seja, 1, 2 fêmeas infectadas fazem a transmissão ali tranquilamente. Então, eu acho que o poder público já faz sua parte desde que a prefeitura garanta a qualidade do serviço. Porque ter o agente na rua, ter o supervisor supervisionando, se isso não tiver uma qualidade mínima, esse serviço não adianta em nada. A prefeitura precisa garantir a qualidade mínima do serviço, precisa ser rigorosa na sua supervisão, impedir que hajam visitas da porta. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu acho é que a gente precisa aprender a conversar com o munícipe, e quando o munícipe ligar para a gente, fazendo uma denúncia, a gente pergunta, e você pode fazer alguma coisa em relação a isso? Aonde é a denúncia? Você conhece esse vizinho? Você consegue conversar com esse vizinho? Nós não teremos pernas para dar conta de todos os domicílios. Mas, por exemplo, está tendo esse estudo desse mosquito alterado geneticamente para também ser um combate além do que já é feito. E a gente conversa muito a respeito das caixas d'água. A caixa d'água, na maioria dos casos, é água tratada pela Sabesp, que vive toda essa polêmica, também esse dilema. Não há um jeito dessa água tratada oferecida pela Sabesp, pelo governo do estado, ela, de alguma forma, ser imprópria para o mosquito fazer o criadouro dele? Não. Porque uma coisa é a gente ter o vaso, a água do ar-condicionado, mas a água que vem tratada da Sabesp, não tem como criar um dispositivo, algo que matasse esses ovos do mosquito, e que pelo menos a água tratada não fosse também um problema, a gente eliminaria a caixa d'água, a piscina e outros casos? É uma questão complexa onde entra a engenharia, onde entra as estações de tratamento de água. Nós temos alguns produtos que você joga na água, a água fica própria para o consumo e imprópria para o mosquito. São umas pastilhas efervescentes que você joga, a primeira camada é efervescente, ela já faz um controle e ela procura manter um meio isotônico. O que quer dizer? A mesma quantidade de inseticida que tem ali, biológico, que tem na pastilha, vai estar na água. Quando da água começar a volatilizar ou cair, ele solta isso para manter o meio equilibrado. O problema é que você tem que subir na caixa para fazer isso. Né? Então, aí é o mesmo problema, de acesso à coisa. O cloro que a Sabesp disponibiliza,
além de ser um produto volátil, ele é o suficiente para higienizar a água, né, para manter ela em condições de potabilidade, mas para também não prejudicar a nossa saúde. Se houver um excesso de cloro, é um prejuízo à saúde. Quanto ao mosquito, eu fui conversar com as pessoas a respeito desse mosquito. Eu acho ainda que é uma coisa primária. Ele é caro, é um método muito caro, ele é um método suplementar. As prefeituras têm que continuar com o trabalho de controle da dengue e o custo é mais ou menos $60 por habitante. Então, é muito elevado. E esse mosquito ele só vive 4 dias. Em contrapartida, o mosquito selvagem, esse que a gente tem, ele vive 30, 35. E ele tem ainda alguma dificuldade de achar a fêmea. Ele é meio bobão, assim, para achar a fêmea. Então, ele é um mosquito estéril, mas nada garante que a fêmea vai escolher esse mosquito. Porque a lógica disso é o seguinte, a fêmea tem um estojo, onde ela recebe o esperma. A partir do momento que o estojo estiver completamente cheio, ela não aceita mais cópula. Então, se a gente der a sorte desse mosquito estéril entregar o material para ela, estéril, essa fêmea vai colocar ovos inférteis. Agora, daí a gente saber, estatisticamente, a probabilidade dessa fêmea escolher aquele mosquito é muito difícil. A gente não sabe qual é a preferência da fêmea, na verdade, né? Preocupar com a beleza do mosquito, né? Não, é por feromônio, né? Na Inglaterra, eles têm um sistema onde eles conseguiram esterilizar o mosquito com rubídio e soltaram esse macho, só que o macho é um super macho. Ele tem um odor, um feromônio muito mais atrativo. Então, está tendo algum resultado. Todos os testes que são feitos, que dão muito certo, são em ilhas. E aí a ilha tem, né, um confinamento, ela tem uma barreira. Tem uma facilidade. Quer dizer, imagina a gente vivendo empilhado aqui. A gente tem 70, 80 agentes em São Vicente para cuidar de 100 mil domicílios. Não dá. É impossível. Bem, em razão do nosso intervalo, voltaremos logo mais com os nossos convidados, falando desse tema muito importante, que afinal está afetando muito aqui a Baixada Santista e todo o estado de São Paulo. Até mais. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 9º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, segunda etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo irão agitar a Praia da Enseada, em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Segunda etapa do 9º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O Sistema Santa Cecília de Comunicação convida você para assistir ao programa especial do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. No dia 16, sábado, meio-dia, com a apresentação do professor Adriano Tavares e debate com especialistas. No dia 17, domingo, 4 horas da tarde, participação da jornalista e apresentadora Soninha Francini. Assista com exclusividade ao debate realizado na Unisanta, onde foram abordados os temas de forma franca e aberta. Seminário Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. (8h32), estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 13 de maio, trazendo como convidado o biólogo e responsável pelo controle de dengue, zoonose e vigilância sanitária de São Vicente, Fábio Lopes, e o colega jornalista, editor do Santa Portal, Juan Real.
Fábio, voltando a esse tema dengue, que é um tema que chama muito atenção, né? O cenário, né? Se fala muito sobre vacina da dengue e tudo. O que isso é de real? O que isso pode contribuir? E se há efetivamente interesse dos grandes laboratórios, até porque são doenças muito mais presentes em países tropicais, que às vezes não interessa para os grandes laboratórios farmacêuticos investir nesse tipo de vacina. O que tem de real, até para o telespectador entender, porque, pelo que a gente entende, isso aí não vai acabar tão cedo se nada for feito assim de uma forma tão firme. Bom, em primeiro lugar, a vacina da dengue está em teste. Eu fui voluntário, estou aguardando para ver se vou ser chamado ou não. De qualquer maneira, a vacina é algo que presume-se que é uma coisa boa, mas existe um risco na vacina, sempre, né? De reação adversa. A vacina, ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos. Então, a gente tem que estar com imunocompetência para responder o antígeno da vacina, que pode ser um vírus morto ou um vírus vivo, enfraquecido, atenuado. Mas vale lembrar que ainda que a gente tenha a vacina da dengue e essa vacina seja eficiente e eficaz, o Aedes aegypti tem uma valência vetorial muito grande. Ele transmite outras arboviroses muito importantes, como febre amarela, que nós temos vacina, o chikungunya, que nós não temos vacina, o Zika vírus, que nós não temos vacinas, e ele é incriminado de outras arboviroses exóticas, né, que ele pode transmitir. Então, basta uma pessoa vir de uma área exótica, trazendo dentro do seu organismo, né, no período de viremia, um vírus, basta uma fêmea picar, que a partir de alguns dias ela começa a ser infectada e infectante. Então, manter uma população de Aedes aegypti dessa monta é muito arriscado, é muito perigoso. Eu não vi nenhum programa no mundo de controle, nenhum. Eu já viajei fora, já fui pesquisar isso. A gente tem literatura onde, sem a interferência da população, sem a colaboração da população, o programa efetivamente tenha dado certo. Nós temos aqui um vetor secundário da dengue, que é o Aedes albopictus, que ninguém fala dele, mas ele também está presente nas cidades. A diferença de valência vetorial do albopictus para o aegypti é que o aegypti tem as seguintes características. Ele é endofágico, endofílico e antropofílico. Ou seja, ele prefere ficar dentro da casa, prefere o sangue, se alimentar dentro da casa e prefere o sangue humano. Enquanto o albopictus é exofágico, exofílico e zoofílico. Ele prefere sangue de animal. Mas ele está aí. A qualquer momento que a gente consiga retirar o Aedes aegypti da circulação, o albopictus pode tomar os criadouros e passar a transmitir dengue. Na Ásia, risco muito maior. Na Ásia ele é transmissor, lá ele é chamado de tigre asiático, lá ele é um ótimo transmissor. Para nós ele não é tão bom transmissor porque o aegypti é mais agressivo, mais domiciliado. Então essas questões todas, a gente interferir com vacina, com modificação genética e tal, existe uma possibilidade de resposta da natureza. Né? Esse mosquito está se alastrando de uma maneira que uma hora ele vai começar a tomar áreas acelvajadas e urbanas e vai começar a trazer arboviroses, né, de um lugar para o outro. Isso não é saudável. Pois é, Fábio, até falando da questão do mosquito sendo alterado geneticamente e lembrando que o mosquito é um ser vivo e a natureza, ela sempre encontra um caminho, eles estão sempre não em evolução, mas em adaptação a ambientes extremos e todos os seres vivos eles vão se adaptando. Há um perigo de que aconteça da criação de um super mosquito e que aí fique pior, mais difícil o combate e que o mosquito tenha uma maior resistência, dure mais tempo, consiga picar mais pessoas. A princípio esse mosquito é estéril e macho, então ele não vai picar. Mas o que pode acontecer comportamentalmente, a genética, o comportamento também é um fator genético. A fêmea pode começar a realmente não preferir esse macho estéril e a dificultar um pouco mais o controle. Para te dar um exemplo disso, durante muitos anos, para o controle da malária, que ele é um controle feito nas paredes, entra nas casas e faz um controle rociável de inseticida na parede. Os números não baixavam. O que foi descoberto depois de 18 anos fazendo isso? Que só as fêmeas fracas entram na casa, pousam na parede para avaliar através das antenas quem ela vai picar. A fêmea, antes de picar, ela faz uma análise do nosso sangue, através da expiração. Quando você expira, ela faz uma análise química da tua expiração e sabe os componentes que estão presentes ali no sangue para ela picar.
Então ela tem uma certa preferência, uma certa escolha. E as fêmeas fortes, mais fortes, elas não pousavam na parede, elas entravam direto, picavam e saíam, mesmo que engurgitadas de sangue. Nós selecionamos essas fêmeas. Ou seja, as fêmeas fracas pousaram na parede, tiveram contato com o inseticida e morreram. Nós deixamos só as fortes. As fortes, com macho forte, tem prole forte. A maioria das fêmeas não pousa mais na parede nessas regiões. Perdemos a possibilidade de utilizar o inseticida com essa técnica. Então, tudo, modificação genética, principalmente inseticida, qualquer coisa que a gente faça, tem que se tomar muito cuidado. Não existe o pó de pirlim-pim-pim, como no sítio do Pica-Pau Amarelo. A população quer isso. E a gente da prefeitura muitas vezes quer também. Uma coisa que solucione. Não tem como. Parece enxugar gelo, pelo jeito. Né? Enxugar dificuldade, gelo. Você sabe da coisa. Você até estava comentando, estimativas mostram que levantamentos, pelo menos aqui nos bastidores, a gente conversando, que existe uma média de até 700 mosquitos por habitante. É uma coisa impressionante. Imagina a gama e a variável de tipologia desses mosquitos dentro desse aspecto. E um dos pontos importantes que também contribui para isso, indiscutivelmente, é a questão do lixo. Né? O lixo contribui muito para isso. E São Vicente passa por dificuldades sérias em relação a isso. Não só São Vicente, mas especificamente São Vicente, até porque o senhor está à frente lá da Secretaria do setor de zoonose. Como é que lidar com isso? Porque é um problema seríssimo. Tem a questão do poder público, mas também tem a questão do cidadão também de saber que joga o lixo no canal, joga lixo, isso também acaba acumulando se aquele lixo não é retirado. Como é que lidar com esse problema? Nós temos orientações expressas do prefeito e da nossa secretária, que é a doutora Mônica, para tratar isso com muito rigor. Ou seja, enquanto chefe da vigilância sanitária, que sou, a gente tem tido um rigor específico com alguns estabelecimentos na manutenção e na disposição final dos seus resíduos. Com a população, enquanto controle de dengue, a gente tem pedido para que as pessoas, antes de descartar os inservíveis, elas furem esses inservíveis. Então, lata, pote, frasco, tambores pequenos, tudo que for descartado para o lixo, ainda que seja ensacado, para fazer a gentileza de furar isso. Por quê? Muitas vezes a gente coloca esse saco na lixeira, na porta, alguém abre esse saco para ver se tem alguma coisa que seja aproveitável e esse criadouro só muda de lugar. Ele saiu da porta de dentro da casa, foi para a porta da casa e depois se espalha em algum outro lugar. A partir do momento que a gente inviabiliza esse criadouro, pelo menos para dengue, a gente o elimina como criadouro. Né? Os nossos agentes estão trabalhando, né? A gente está pedindo para comprar picadeiras, que são pequenas picaretas pequenininhas com mola, para furarem todos os criadouros no intradomicílio. Então, esse problema do lixo, ele tem trazido questões do morador, questionar a gente, falar, você vem aqui na minha casa, vai olhar aqui a minha casa, tá, mas olha aqui em frente como a gente tem lixo e tal. E a gente tem procurado explicar que São Vicente passa por um momento difícil, que está tentando resolver e que o foco nosso da Secretaria de Saúde é a saúde pública. A questão da gestão do lixo, ela é muito maior, né? Ela tem uma questão estética, turística, de trânsito, mas a nossa parte da saúde pública a gente está fazendo. Tanto que nós recebemos a doação de uma empresa muito conceituada de 1 tonelada de raticida. É um raticida que é alto poder, ele é um raticida de 3ª geração, ele não tem risco para a população e nós estamos sistematicamente desratizando os locais onde a gente percebe que houve um aumento no número de roedores. O roedor está diretamente ligado ao lixo. Sim. Quanto maior a quantidade de alimento, maior a explosão de roedores. Eles aumentam as colônias de acordo com a disponibilidade de Isso está acontecendo, São Vicente, vocês perceberam esse crescimento sim, aí? Mais ou menos... Nós tivemos um aumento nas solicitações de desratização de 300%. De pessoas pedindo, porque a gente está visualizando um pouco mais esses roedores. Entretanto, com as nossas ações, também temos recebido agradecimento. Pessoal, olha, vocês fizeram uma desratização aqui no local, puxa, muito roedor morto aqui e tal. Agora, cabe lembrar às pessoas que o roedor está na região porque a gente também dá uma certa permissão. Havendo água, abrigo e alimento dentro da casa, o roedor se instala. São 3 espécies diferentes que a gente tem. O musmúsculos, que é o camundongo, que vive dentro da casa. O ratos, que é o rato preto ou de forro, que vive na parte aérea. E o ratos norvégicos, que é a ratazana, que é o rato norueguês, que veio de fora. Que cava fossos e fica mais ou menos, o raio de ação a 50 metros.
Que é o mais comum, que as pessoas veem. Principalmente nas áreas de periferia, onde não tem asfalto, tal, ele faz as tocas. Jogar o lixo de qualquer maneira na rua, principalmente orgânico, faz com que haja uma explosão desses roedores. Os roedores, eles são muito bem controlados por eles mesmos. As fêmeas, elas comem os filhotes ao nascer. Quem teve hamster sabe disso. Chegou próximo, ela come. E o que acontece? Se a gente faz uma interferência nessa colônia e eles percebem, as fêmeas passam a não comer os seus filhotes. E aí a colônia explode. Então tudo tem que ser feito de uma maneira, de uma parceria entre os moradores e o poder público. Senão, efetivamente, não tem o controle. E dentro da natureza, quem é o principal predador do mosquito? Também não seria uma forma de um controle? A gente vê muita piada da questão da lagartixa em casa, da aranha, mas o mosquito ele também não tem um predador e a gente está eliminando esse predador e aí o mosquito acaba ocupando mais espaço? Então, temos predadores. Temos a lagartixa, temos alguns outros anfíbios, como sapos, rãs, pererecas, alguns peixes que se alimentam de larva, como o Poecilla reticulata, o próprio lambari. O problema é que a estratégia de reprodução do mosquito, ela é muito superior às outras. E vamos lembrar que dentre todos os invertebrados que existem, aqueles animais que não têm coluna vertebral, os únicos que voam são os insetos. Então, a questão de voar dá uma dispersão muito diferente. Um sapo não voa, uma lagartixa não voa, mas um mosquito voa. Então, ele pode voar 9 quadras para buscar sangue. Se tiver muito vento, a dispersão dele é de quilômetros. Então eu posso criar um mosquito aqui e o vento arrastar esse mosquito a 2, 3 quilômetros, onde não tem criadouro, mas vai ter um mosquito. Efetivamente é como se fosse enxugar gelo, porque não só, tudo está relacionado à questão cultural, à questão da colaboração da população e também, obviamente, o papel do poder público e tem suas limitações, como o próprio São Vicente. É impossível você trabalhar com 70, 80 profissionais, né? E às vezes tem folgas, enfim, tem para 100 mil domicílios. É uma coisa impraticável. Quando você consegue, já tem que voltar, é uma coisa impraticável. 8 horas e 44 minutos, mas nós voltamos logo mais para o último bloco aqui do Jornal em Foco, justamente para falar desse tema, que é um tema fundamental para o conhecimento da população. Até mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse tne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Olá, 8 horas e 46 minutos, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foco desta quarta-feira, trazendo como convidados o biólogo e professor universitário Fábio Lopes e o colega jornalista aqui do Santa Portal, Juan Real. Fábio, só uma outra questão. A gente discute, obviamente, que nem você falou, o vento leva o mosquito, enfim. Em termos metropolitanos, né? A gente vive em termos metropolitanos. Existem discussões metropolitanas, ações metropolitanas envolvendo aí as secretarias de saúde e até os próprios prefeitos, a AGEM também nesse sentido. Existe alguma discussão nesse sentido para discutir planejamento metropolitano em relação a esse tema que cada vez a gente ganha mais dimensão. Infelizmente,
ocorrência de óbitos aí que vem ocorrendo e vai já acontecer em Bertioga, em outras localidades aqui da região. Existe algum trabalho nesse sentido? Você que já está com experiência de décadas aí nessa área. Bem, existe a discussão, né? Essa discussão existe entre os secretários, nas reuniões de secretário, a AGEM participa, o Estado estimula, os municípios conversam, mas às vezes o que eu sinto é que a gente vai nas reuniões e é muito mais uma divisão de angústias por a gente não conseguir controlar o mosquito como gostaria do que qualquer outra coisa, né? A SUSEM, como orientadora dos serviços, né, tem ótimos técnicos, eles fazem pesquisa, eles nos orientam em relação a equipamentos, a inseticida, a técnicas, mas isso não tem sido suficiente. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que discutir dengue como prioridade, porque a dengue ela é discutida com muita seriedade, com muito rigor, quando os números são altos e quando acontecem os óbitos. Nos momentos em que esses números baixam, a gente não ouve mais conversar sobre dengue, muitas vezes dentro da própria secretaria, né? Outras coisas tomam a nossa preocupação e nós que somos aqueles responsáveis pelo controle, que estamos na primeira ponta, se a gente não fizer um bom trabalho aqui nessa ponta, com certeza vai ter epidemia. Então, tudo começa da mão do agente, do supervisor, do coordenador, do supervisor geral, que está lá na dengue. Se ele conseguir fazer um bom trabalho, conseguir entrar no máximo de casos, estimular a população a fazer o que tem que ser feito, a gente na outra ponta não vai ter epidemia. E nós não temos conseguido fazer isso. E eu não tenho nenhum milindre de falar esse tipo de coisa, porque estou diretamente ligado a isso. Se a gente entrar no site da SUSEM e pegar os mapas, o mapa do estado de São Paulo, das cidades, e ver de 95 para cá, a invasão do Aedes é absurdo, são em pontos vermelhos. O mapa era todo branco, polvilhado de vermelho. Hoje é todo vermelho, polvilhado de branco. E milhões, bilhões são gastos para isso. E a gente não consegue. A gente precisa achar alguma outra coisa que tenha que ser feita, programas como esse que discutem isso com seriedade, né, que dão abertura para a gente vir aqui, pedir ajuda e discutir isso com a participação da população. Eu digo participação não de ligar para o projeto dengue e dizer, olha, tem um foco, não, mas dele próprio debelar esse foco. No momento em que a gente recebe, ainda hoje, denúncias de que o meu vizinho tem um balde no quintal, um balde, quer dizer, vira o balde, conversa com o vizinho. Se a população não se mobilizar para isso, né, de falar no sentido de, tem um terreno baldio com um criadouro. Como que o criadouro foi parar lá? Quem foi? Será que alguém vem de outro bairro jogar lá? Não, muitas vezes está encostado na janela do quarto dos fundos do terreno baldio murado. Só daquela janela daria para jogar o criadouro. E a pessoa reclama. Quer dizer, foi alguém da casa que jogou. Então, no momento em que a gente discutir, como nos países asiáticos que tiveram epidemias severas, com morte de crianças, de crianças com menos de 6 meses de idade, que é um outro risco, né? Porque ele vai adquirir a imunidade da mãe, através do colostro, e aí pode haver a reação adversa entre um novo vírus e aquela imunidade que a mãe passou para a criança. E é difícil diagnosticar isso numa criancinha com menos de 6 meses. Esses países fizeram o quê? A população se mobilizou. Dengue, controle de Aedes, foi um negócio premente. Todo mundo participava. Todo mundo participava. Quais países isso aconteceu? A Coreia, vários países asiáticos. Né? A Coreia é um exemplo, né, que teve epidemias e conseguiram baixar os números muito rapidamente, porque a população praticamente militarizou a coisa. Né? É um rigor. Cuba, eu lembro de um dado de Cuba, isso sempre me impressionou muito. Tudo bem que é uma ilha. Num ano, em Santos, nós tivemos 10 mil casos. Cuba notificou 10.300 casos em um dia. Um dia. Eles não perderam ninguém. Ninguém morreu. Então, eles não conseguem controlar o Aedes. Mas o compromisso deles com o paciente é diferente, até por ser uma ilha, ser, né? Não estou falando que é melhor ou que é pior. Sim. O que eu estou dizendo é que, assim, controlar a Aedes é muito difícil. Ele é um mosquito muito bem adaptado. E eu acho que tem que acabar essa fase de que só o técnico que tem o conhecimento e só o técnico é possível ir lá e fazer alguma coisa absurda para o mosquito não viver ali. A metodologia para você não ter a Aedes dentro da casa, qualquer criança acima de 7 anos sabe fazer. É virar, furar, ensacar, jogar sal. Né? Nós ensinamos o munícipe a lidar com todos os produtos que ele tem dentro de casa, chamados de domes sanitários, para debelar o mosquito. A gente não precisa de inseticida. Inseticida é a última das armas e a pior das coisas. A gente só deve usar inseticida em momentos de transmissão. A partir do momento que tem transmissão, a gente entra com o maquinário para pulverizar a atmosfera e matar as fêmeas que estão infectadas. Fora isso, não se usa inseticida.
Pois é, e Fábio, é interessante destacar até em relação ao editorial da questão da escravatura, da abolição da escravatura no Brasil, que o mosquito, ele não está separado por região, mais pobre, mais rica, ele afeta todos de uma forma geral. Então não é porque eu moro no melhor prédio de Santos, com uma cobertura longe de qualquer situação de favela ou situação imprópria para moradia, que eu estou livre do mosquito. Então acho que em cima bem da questão da abolição, que às vezes o branco acha que o problema não é dele, né? Eu moro lá no melhor bairro de Santos, no Canal 3, ali próximo da padaria, onde eu paro o meu SUV, e o problema é lá na Zona Noroeste, né? Isso não acontece. E a gente também tem essa informação histórica errada de que a princesa Isabel foi lá e por decreto acabou com tudo, ela é uma grande heroína. Na verdade, ela sofreu uma pressão internacional, não pode desmerecer a força dos quilombos no combate. E como você falou, a população tem que se unir de uma forma geral, não tem eu deixar para o outro resolver. Se todo mundo não se unir, essa situação não vai melhorar, está dentro da casa de todas as pessoas. Né? Você está coberto de razão. Eu acho que escolhi a profissão de biólogo e a profissão de controlador de vetores, porque é mais fácil lidar com mosquito do que com pessoas. Né? É difícil mobilizar as pessoas. E eu sinto um momento, eu vou fazer 50 anos, né? Eu sinto um momento onde eu vejo que o adolescente hoje, né, os protagonistas, né, dos próximos anos, eles são muito diferentes do adolescente que eu fui. O nível de atenção dessas pessoas é muito menor do que o que eu tinha. Então eu vou em muitas escolas, eu vou em muitos locais para falar, né? E para você prender a atenção dessa meninada, que é o que vai ficar, né? Que é o que vai tomar as providências, que é o que tem mais tempo para fazer isso, que os pais estão trabalhando. Para prender a atenção deles, você tem que praticamente colocar um nariz de palhaço, uma bola e fazer alguma coisa muito diferente, 15, 20 minutos. Eu fazia palestras de 1h30, 2 horas. Minhas palestras estão reduzidas a 30 minutos ali pedindo, pelo amor de Deus, gente, olha aqui, não sei o quê. Talvez pela abordagem, não sei, porque é um assunto muito sério. Então, eu acho que realmente a gente passa por um momento de transformação na sociedade. E tudo vai a favor da dengue. A gente vive uma sociedade muito industrializada, a gente não consegue fazer um almoço de domingo onde a gente não gere embalagens, muitas embalagens. E para onde vão essas embalagens? A questão da reciclagem do lixo, que é um problema seríssimo, mal ainda. O Brasil tem uma potencialidade enorme nesse aspecto, joga-se muito lixo. Produz muito lixo, produz muito lixo orgânico, obviamente, e também lixo que poderia ter destino muito mais viável, até economicamente, e também são focos de geração de risco de dengue, como embalagens nesse sentido, que a pessoa joga e... Onde o capitalismo é um vilão e as pessoas acham que capitalismo é eu ter um apartamento ou um carro. Na verdade, isso é esse excesso de produtos que a gente consome no dia a dia que poderiam ser evitados, como garrafas de plástico, todas essas embalagens diversas, como você falou, a gente vai fazer um almoço em família, produz mais lixo do que comida. Eu fiquei no Samaiatuba, esse lixo vai ser um 6 anos e meio. 6 anos e meio, fazendo minha dissertação de mestrado. Eu parei, estou acabando agora, é sobre o Samaiatuba. Lá a gente tinha uma conta pela pesagem. A área de transbordo ali, né? Até para o telespectador entender que ali hoje está desativado. Está desativado. Está desativado com a determinação da própria CETESB. Da CETESB e da Promotoria Pública. A gente produz 750 gramas de lixo por dia por habitante em São Vicente. Santos, de 1 quilo a 1,5 kg. Nova York, 4,5 kg. Então a gente vê que a produção de resíduos está diretamente ligada ao poder aquisitivo. Exato. E o que está acontecendo com o mundo? A gente está progredindo, embora ainda tenha muita pobreza, a gente está progredindo. Só que a gente está progredindo com responsabilidade? Será que é isso? Né? Como a China está crescendo muito, mas é sustentável ou é crescimento econômico pelo crescimento econômico? A gente precisa discutir isso, porque o mundo vai ficar aí. Né? E não vai ter jeito, a gente vai ter que lidar com essas questões. A gente não vai voltar para a selva, mas a gente também tem que pensar como que a gente vai progredir tendo conforto, qualidade de vida, mas isso não sendo um risco para a saúde pública. Porque o poder aquisitivo depende de onde a pessoa mora, ela é obrigada a consumir os produtos com embalagens erradas. A discussão ela acaba sendo muito maior. E como você falou que o controle do mosquito está complicado e cada vez vai piorar, eu acho que precisa ser revisto numa questão ampla. E é o que a gente falava lá no portal.
cada ano que passa, uma cidade que decreta a epidemia de dengue, a gente vai dando menos atenção. Na verdade, a gente fica aguardando ela decretar, porque já está ficando comum. Até o dia que a gente começar a noticiar mais de 10, 100, 1000 mortes por causa da dengue, aí sim se tornar uma questão que vai ser discutida abertamente, com a forma de consumo que é feita e que acaba gerando esse lixo, e o lixo ajuda na questão do criador. Né? Realmente é um desafio que a sociedade aí, a gente se impõe aí nesse sentido, que é a produção de lixo. Tem a ver também com outras doenças que às vezes acabam perdendo espaço na mídia, como a própria AIDS também, né? A AIDS que ficou muito falada aí nos anos 80, 90, hoje se perdeu muito, mas os casos continuam, né? Muitos jovens não se ligam nessa, além da terceira idade, mas muitos jovens que não sentiram, não tiveram contato com informações sobre AIDS e efetivamente estão sendo vítimas também desse processo, está aumentando especificamente. Então, o cenário, muitas vezes, Juan, né, Fábio, é um cenário muito preocupante, que essa falta de referência é uma coisa que realmente preocupa, e se as pessoas não tomarem uma posição e serem cidadãos e guardiões do seu próprio entorno, certamente as consequências vão ser cada vez piores nos mais variados aspectos, né? Mas, infelizmente, 8 horas e 58 minutos, a gente tem que terminar o nosso Jornal em Foco. Teríamos muito mais para conversar, mas a gente agradece a presença do Fábio aí, que foi bem esclarecedor nesse sentido, e também do colega jornalista Juan Real também, que uma colaboração muito participativa, assim como a colega jornalista Cris Chalub. Estaremos amanhã de volta aqui no Jornal em Foco para discutir mais temas importantes da Baixada Santista. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.